Quando eu me toquei que o próximo vídeo ia ao ar no dia 18 de outubro, eu pensei, caramba, eu já sei sobre o que eu vou falar. Então vem comigo que eu tenho mais um testemunho para te contar. Eu já tive a oportunidade de contar a história da La Papeterie algumas vezes nas redes sociais, até aqui no canal, e eu sempre começo dizendo que o sonho da minha vida era ser mãe. E realmente, desde criança, eu nunca me imaginei com uma profissão, buscando uma carreira ou ganhar muito dinheiro, nada disso. O que eu queria realmente era ser mãe. Eu acho que eu herdei isso da minha mãe, que ela, se pudesse, teria tido muito mais filhos, mas teve só 4. E eu queria muito, desde criança, e eu era daquelas que colocava a almofada debaixo da blusa para ver como seria estar grávida, e eu fiz isso toda a vida, não só quando era criança, mas eu fiz isso adulta, porque eu realmente queria muito viver essa experiência. Aos 13 anos eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários micropolicísticos e eu comecei a fazer tratamento muito cedo porque eu era muito desregulada, meu caso era muito complexo, então desde muito cedo eu comecei a fazer tratamento e a médica passou hormônio primeiro, né? Aí mais velho um pouco eu já comecei a tomar anticoncepcional e tomei anticoncepcional muitos anos, porque o meu caso era tão sério que uma vez eu resolvi parar de tomar anticoncepcional por conta própria, num período, e acho que com 2 meses eu tive um cisto do tamanho de uma laranja. Então, assim, a minha médica sempre disse, você só vai poder parar de tomar remédio quando você quiser engravidar, não pode ficar sem, porque o meu caso era complexo. E eu sabia que eu teria dificuldade para engravidar, mas mesmo assim eu não me apegava a essa informação. Eu achava assim, não vai ser de primeira, mas talvez de terceira, de sexta. Eu não pensava muito nisso mesmo, não. Eu realmente imaginava que, né, encontrando a pessoa e me casando, eu teria meus filhos e tava tudo certo. E aí eu e Leandro, a gente começou a namorar. Em outra oportunidade eu conto a história. Mas quando a gente tinha 1 mês de namoro, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava sentada na cama com aquelas camisolas que a gente costuma usar no hospital, né? Depois que tem filho, e eu tava com um neném no colo, e esse neném era um menino, e ele se chamava Daniel. E eu sonhei isso e guardei esse sonho. Eu pensei, bem, né, eu imagino que eu vou ter uma menina, mas se eu tiver um menino, a gente coloca o nome de Daniel, que foi desse sonho que eu tive. No dia 28 de julho, a gente se casou, 1 mês depois eu fiz 26 anos, ele tinha acabado de fazer 23 anos, e no primeiro mês, eu acho que eu esqueci de tomar remédio umas 2 vezes, e eu me vi diante da possibilidade de engravidar. E aquele desejo, ele cresceu no meu coração assim desesperadamente. Eu falei, bem, eu casei, agora eu já posso ter filho. Eu falei, vamos, Leandro. E ele falou, não, mas como assim? Não, eu esperei isso a vida toda. Só que, assim, eu era um pouco mais velha, mas eu ainda era muito imatura. Mas ele era muito menino, assim, ele não tinha sonhado com isso a vida toda igual a mim, ele não tinha imaginado esse momento. Ele tinha muito medo, ele achava que, nossa, filho, dá muito trabalho, gasta muito, eu não tenho condições ainda, então ele queria esperar mais. Mas eu fiquei desesperada, eu fiquei igual uma doida. E eu apurrinhei o Leandro os próximos meses, assim, muito mesmo. A gente costuma dizer que os primeiros anos de casamento são tudo flores, né? E que depois começam os problemas. No meu caso, não. No meu caso, a gente já começou brigando desde o início, porque eu queria muito, né, já começar a tentar, visto, né, que eu tinha dificuldade e ele não queria. E a gente passou aí 9 meses, eu realmente empurrando ele, a gente brigava muito e eu sofria e eu chorava. E aí, em abril, mais ou menos de 2008, eu chorando, orando, falando, Senhor, se não é da tua vontade, se esse é só um desejo meu, o Senhor fala comigo, me mostra, porque eu realmente quero muito, mas se não é da tua vontade, o Senhor me fala, porque aí eu paro com isso de uma vez. E aí eu abri a Bíblia e falei, vou tirar uma palavra, e a palavra que a primeira que eu olhei, né, a gente tinha o hábito de fazer essas coisas, a primeira palavra que eu olhei foi Lucas, capítulo 1, verso 30 a 33, diz assim, não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Aí eu peguei essa palavra, óbvio, e falei, Leandro, tá aqui, essa é a vontade de Deus, tá muito claro. Se você não aceitar, você tá indo contra a vontade de Deus. Tadinho. E aí ele não tinha o que fazer, aceitou. Então, depois de 9 meses de casada, a gente oficialmente
começou a tentar. E aí eu parei o remédio, passou o primeiro mês, né? Fui na minha médica, voltei na minha médica, e ela falou bem assim, ah, não, mas você não tá grávida. Eu tinha atrasado, né? Já tinha atrasado, obviamente. E ela falou, não, você não tá grávida, não, mas eu vou te passar o exame. Eu falei, como assim? Como você sabe que eu não tô grávida? Pode ser que eu esteja. E aí ela me deu o exame e, obviamente, eu não estava grávida. E ela me passou um outro remédio e a gente começou a fazer algumas coisas. Mas eu senti que ela não tinha pressa. Ela queria meio deixar a coisa acontecer, mas eu tinha muita pressa. Eu tinha esperado por aquilo ali a vida toda. Então, poucos meses depois, eu resolvi trocar para outra médica. Nessa segunda médica, a gente fez muitos exames e fez muitos tratamentos. Mas eram muitas coisas mesmo. E um dos remédios até que eu tomava me dava muito enjoo e eu vomitava muito. Nesse meio tempo, eu pesquisei muito sobre isso e eu fazia muitas coisas também durante esse tempo que eu fiquei tentando engravidar. Eu fiz muitas coisas que eu aprendi na internet. Então eu tinha os tratamentos oficiais e os tratamentos extraoficiais. Mas passou alguns meses e também não consegui, não dava jeito, eu não conseguia nem regular a minha menstruação. Ela era totalmente doida, era 60, 90 dias. Então depois de alguns meses eu resolvi ir numa outra médica, porque me falaram que essa médica não, essa médica, se eu fosse nela eu ia engravidar. Então nessa terceira médica, ela enfim me passou os tratamentos com indutor de ovulação, que era o que eu tava esperando que algum médico me passasse. E ela me passou. E aí nesse tempo que eu tava pesquisando algumas coisas, eu aprendi sobre temperatura basal. Não vou explicar aqui porque, né, vai ficar chato e não tem necessidade. Mas você medindo a temperatura todos os dias, em resumo, você consegue saber pela temperatura o dia que você ovulou. Você não não ajuda você a engravidar, mas ajuda você a saber se você está ovulando ou não. Só isso, mas não ajuda a engravidar. Então, nessa médica, quando ela me passou o indutor, eu comecei a fazer esse método. Então, eu tomei 3 ciclos, né? 3 meses eu fiz com esse indutor, medi a temperatura direitinho e nos 3 ciclos eu ovulei bonitinho, porém não engravidei. E aí ao final dos 3 ciclos eu voltei nela. Eu, apesar de não ter engravidado nos 3 primeiros, eu ainda estava empolgada porque pelo que eu tinha pesquisado, ela ia aumentar a dose do remédio e aí eu ia ter mais chances de engravidar. Então assim, eu fui animada, né? Vamos, ela vai aumentar. E aí quando eu cheguei lá, esse dia da consulta era o dia 28 de julho de 2009. Nesse dia eu estava completando 2 anos de casada. E aí ela falou comigo que ela não tinha mais o que fazer, ela ia me encaminhar para um especialista em fertilidade para eu fazer inseminação artificial ou fertilização in vitro. E eu fiquei arrasada. Eu tinha ido até com a minha mãe, fui de ônibus e voltei no ônibus chorando, arrasada. Pra mim, aquele tempo que eu tinha esperado até ali já era muito, né? Já era mais de 1 ano. E tinha sido muito sofrido, porque eu sempre falo que só quem viveu é que sabe. Porque cada mês você tem esperança. E eu não tinha ciclos, né? Eu não tinha aqueles 30 dias, fica menstruada, não tá grávida, começa de novo. Eu não tinha esse começa de novo. Meus ciclos eram 60, 90 dias. Na verdade, eu nem tinha ciclos, era uma loucura. Então eu fazia muitos exames, porque ou eu tava atrasada porque tava grávida, ou eu tava atrasada por causa do ovário policístico. Então foi muito sofrido esse 1 ano e pouco que eu tinha passado até ali. E ela me jogou um balde de água fria na cabeça e eu fiquei muito triste. E lá no início, depois do primeiro mês, né, que eu fiquei, né, menstruada e não estava grávida, o Senhor falou comigo assim, que quando chegasse a hora, não teria barreira nem enfermidade, não teria nada, mas que seria na hora dele, não na minha hora. Então, quando ela falou isso comigo, né, tipo, agora é só o especialista em fertilidade, eu pensei, bem, agora eu vou deixar com o meu especialista, porque eu não vou, né, não tenho nada contra quem faz, mas eu não quero fazer, eu quero engravidar naturalmente, né, eu sirvo um Deus que é poderoso e que pode fazer isso, então eu quero engravidar naturalmente. Então nesse dia eu fiquei muito mal, mas eu decidi que eu ia deixar nas mãos de Deus. Mas um dos medicamentos que eu estava tomando antes, que é esse que me dava muito enjoo, que era para tentar regular o ciclo, eu continuei tomando mais 1 ano. E foi um período muito difícil, assim, eu sofria muito. Eu sempre dizia ao Leandro que eu não era feliz e que eu só seria feliz o dia que eu tivesse meu filho. E hoje eu olho para trás e eu vejo assim, como eu coloquei isso como a coisa mais importante da minha vida. E não deveria ser, né? Deus deveria ser a coisa mais importante da minha vida. Mas eu não tinha entendimento, né? Não tinha maturidade espiritual. Amava o Senhor, servia o Senhor, mas não tinha nenhuma maturidade espiritual. E aí eu fiquei ainda tomando esse medicamento mais 1 ano, e aí eu decidi parar. Falei, não tá dando certo, também não tá funcionando, eu não vou mais fazer nada. Eu não vou fazer absolutamente nada, eu vou entregar nas mãos do Senhor mesmo. E nesse meio tempo o Senhor falou pra
pra mim uma frase que eu até fiz um post lá no meu blog, eu vou botar o link aqui embaixo, então não vou falar muito sobre isso não, porque senão vai ficar muito extenso. Mas o Senhor disse pra mim assim, se você soubesse, e era tipo, se eu soubesse tudo que eu ainda ia viver, tudo que ainda ia acontecer, e não no dia de hoje, eu acredito ainda muito mais lá na frente, mas eu tava muito focada naquele momento de tristeza, eu realmente não conseguia olhar lá na frente, não conseguia acreditar que o Senhor ia me dar aquilo ali na hora certa. Eu sabia que Ele ia me dar, mas eu queria naquela hora, eu não queria esperar mais, então eu sofria muito. Aí no dia 23 de janeiro de 2011, eu fui na igreja que eu frequentava, era a Assembleia de Deus, e foi um culto maravilhoso. No final, o pastor chamou quem queria ir lá na frente pra ter um renovo na vida espiritual. E aí eu fui, eu sempre que chama pra ir lá na frente eu vou. E aí eu fui. E aí os pastores começaram a orar, né, nas pessoas que tinham ido lá na frente. E quando o pastor, ele veio orar comigo, o Senhor começou a falar. E falou muitas coisas, mas numa das coisas que o Senhor falou comigo ali foi: estou te entregando a sua vitória. E aí eu morri, porque era a frase que eu tava esperando ouvir todos aqueles anos de sofrimento, e eu chorei demais, assim, foi muito emocionante, foi um culto muito emocionante. E eu saí de lá, assim, meio que em choque, eu tava em choque. Só que ao longo daquela semana, eu comecei a me questionar se eu realmente tinha ouvido aquilo. Porque eu pensei, eu quero tanto isso que talvez ele não tenha dito isso, e eu tô colocando na minha cabeça que ele disse, porque eu tinha esperado tanto, e eu sei que pessoas já esperaram muito mais do que isso, mas pra mim aquilo ali tinha sido 30 anos, tinha sido muito tempo. E eu comecei a questionar, eu acho que ele não falou isso não, eu acho que é coisa da minha cabeça e tal. No domingo seguinte, quando eu voltei na igreja, no meio do culto, o pastor saiu lá da frente e veio até mim e falou bem assim: o Senhor mandou confirmar aquilo que ele disse na semana passada. E aí nesse dia o Senhor falou também outras coisas, ele me deu uma palavra sobre isso que está acontecendo hoje, mas a gente fala sobre isso outro dia. Mas eu, na minha imaturidade espiritual, né, eu ouvi a palavra profética que eu recebi, eu acreditei, mas não era o que eu estava querendo naquele momento, então eu deixei ela de lado. E aí eu só foquei naquilo ali. Não, realmente o Senhor disse aquilo mesmo, Ele está entregando minha vitória, e agora eu vou descansar, porque eu sei que agora ela vai vir. Uma das coisas que eu continuei fazendo foi a coisa da temperatura basal. Mas na verdade não no período todo, mas nos últimos meses eu estava fazendo esse gráficozinho. Apesar de ter ciclos enormes e gigantes, eu continuei fazendo o gráfico. E aí, né, no dia 30, né, foi no dia 23 de janeiro que o Senhor falou que estava entregando a minha vitória, no dia 30 de janeiro ele confirmou. E passou uns dias, no dia 7 de fevereiro, o meu gráfico marcou que tinha havido ovulação. E tudo bem, a vida continuou. Então, por causa disso, eu sabia exatamente que dia que eu tinha que ficar menstruada, que era no dia 21 de fevereiro. Quando deu dia 21 de fevereiro, eu não fiquei. Eu estava até viajando na época e eu não fiquei. Mas olha só, em nenhum momento desse período todo eu esqueci. Eu nunca esqueci. As pessoas gostam de falar assim: não, você tem que esquecer, porque a ansiedade atrapalha. Realmente a ansiedade atrapalha. Mas eu nunca esqueci. Então eu sabia no dia 21 que não tinha vindo. E no dia 22 que não tinha vindo. E a gente veio embora dessa viagem no dia 22 à noite, a gente chegou em casa meia-noite, né, do dia 22 pro dia 23, e eu falei: não, Leandro, amanhã de manhã eu faço esse exame então, né, já que não veio, eu vou fazer o exame e a gente tira isso da cabeça logo. Só que quando chegou de manhã eu fiquei com medo de fazer o exame, porque pela primeira vez eu tinha estado diante da real possibilidade de estar grávida mesmo. E se eu fizesse o exame, ele ia dar negativo, como tinha dado centenas de vezes antes. Eu nunca nem tinha visto uma sombra de uma segunda linha, né? Porque eu fazia muito exame de farmácia. Então eu fiquei com muito medo de fazer o exame, muito medo mesmo. Falei: eu vou curtir mais um pouquinho. Quando chegou de manhã, eu falei: não, Leandro, eu não vou fazer não. Eu tô com medo de fazer, não vou fazer não, eu faço amanhã. Mas aquele dia foi um dia muito longo e ele não passava, e aquele sentimento ficou me perturbando. Quando deu 3 horas da tarde, eu falei: vai, compra logo esse teste, vamos fazer logo, vamos acabar logo com isso de uma vez por todas. E aí ele comprou 2 marcas diferentes, eu fui no banheiro,
fiz um xixi no potinho, botei o palitinho e eu já estava acostumada, né? Quem viveu isso sabe como que é, né? Vai subindo assim um bolhadinho no palitinho assim e aparece a primeira linha e nunca aparecia a segunda linha. E quando ele foi subindo assim que apareceu a segunda linha, eu fiquei em choque. Eu vou falar assim, eu fiquei muito feliz quando eu engravidei da Ana, muito mesmo, porque eu também tentei da Ana muitos anos, mas eu nunca vivi nada como eu vivi naquele dia. Eu chorei como se alguém tivesse morrido, assim, o meu choro era desesperador, eu chorei demais, foi muito emocionante, nunca vou viver nada como aquilo, foi muito maravilhoso. E aí o Leandro faz o outro, eu fiz o outro e do mesmo jeito apareceu muito rápido, assim, aí eu já contei pra todo mundo no primeiro dia, eu já saí contando pra família toda, contei pra todo mundo e a gente ficou muito feliz mesmo. E o versículo que me acompanhou nesses 2 anos, 10 meses e 13 dias contados, cravados, que eu demorei para engravidar da Daniel, foi Jó, capítulo 11, verso 16. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. E eu me lembro que estar passando pelo deserto, você tem a sensação de que nunca vai chegar. Por mais que você crê na palavra do Senhor, você sabe que o Senhor vai te dar aquela vitória. Mas quando você está no deserto e você não consegue ver o final do deserto, parece que nunca vai chegar, a sua vitória nunca vai chegar, a sua bênção nunca vai chegar, seu milagre nunca vai chegar. Você vai passar o resto da vida naquela situação. E essa palavra, ela é muito perfeita, porque ela diz que você se esquecerá. E realmente eu digo hoje, depois de tanto tempo, e até logo depois, assim, quando eu tava curtindo toda aquela alegria, quando a barriga tava crescendo, eu já não me lembrava mais daqueles quase 3 anos em que eu sofri, que eu chorei, que eu fui tão infeliz, esperando por uma bênção do Senhor. E aí que, né, as semanas foram passando e eu fui fazer o exame para saber se era menino ou se era menina. Como eu tinha imaginado a vida toda que eu seria mãe de menina e todas as pessoas diziam que seria menina, eu realmente estava achando que era menina, mas sem nenhuma preferência, assim, muito em paz, porque eu queria mesmo era ser mãe. Mas a minha mãe dizia assim: se esse sonho foi profético, ele é para o primeiro filho, ele não é para o segundo filho. E a minha mãe acreditava que seria um menino. E aí a gente fez o ultrassom e logo que o médico colocou o aparelhinho assim, ele estava de perna aberta, a gente já viu logo partezinha dele, e era um menino e era o meu Daniel. Deus é meu juiz, essa criança maravilhosa, abençoada, e esse nome que nem fui eu que escolhi, né? Foi o Senhor que me deu desde o início. O Senhor já tinha sonhado com ele, o Senhor já tinha planejado esse momento e o Senhor escolheu até o nome que ele teria. E a gente tem essa história, esse testemunho como um momento muito especial de ter visto o poder de Deus. Eu engravidei naturalmente, eu engravidei sem nenhum medicamento. Para quem entende, né, talvez alguém que vai assistir o vídeo não vai entender, mas para quem entende, uma pessoa normal ovula por volta do 14º dia do ciclo. Eu ovulei no 61º, dia de número 61 do ciclo, quando eu engravidei do Daniel. Então, assim, foi uma coisa muito para Deus mostrar mesmo que era Ele que tinha feito aquilo ali na minha vida, e não foi o homem, não foi medicamento, não foi tratamento, foi realmente um milagre que o Senhor operou nas nossas vidas e nos deu esse presente, essa bênção que é o Daniel. E uns dias depois o Senhor falou comigo que eu tinha vivido tudo aquilo porque um dia eu ia contar, mas que naquele momento, né, há 7 anos atrás, eu ainda era muito pequenina, mas que ia chegar a hora e que eu ia contar essa história. E hoje eu tô aqui, né, quem diria, no canal no YouTube, contando pra você o testemunho, a história de como o Senhor me abençoou e operou um milagre na minha vida e me deu o Daniel. Eu espero que esse testemunho possa ser bênção na sua vida. Creia que o Senhor é poderoso, nunca perca a sua fé. Deus é maravilhoso e Deus tem a hora certa. E quando Ele realmente me entregou a minha vitória e eu olhei para trás, eu vi todo o processo que eu vivi, até interno, naquilo que precisava ser mudado na minha vida. É claro que é uma obra muito grande, ainda está em processo, mas eu vi muita coisa que foi transformada na minha vida naquele processo e que eu precisava viver aquilo. E também isso ser uma experiência que eu poderia contar, que hoje a gente fala isso, né? Que Deus vai fazer em mim primeiro para fazer através de mim. E hoje eu acredito que Ele vai fazer, que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que Ele fez na minha vida, os milagres que foram muitos, Ele vai fazer através da minha vida, na vida de outras pessoas. Então, que você receba hoje a sua promessa e o seu milagre.
E eu já ia esquecendo de dizer, o Daniel nasceu no dia 18 de outubro de 2011. Feliz aniversário de 7 anos, meu filho. Mamãe te ama. Meu nome é Daniel, esse é o canal da minha mãe. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Meu nome é Daniel, esse é o canal da minha mãe. Meu nome é Daniel. Mas de novo, filho. Não pode rir, é sério, filho. Meu nome é Daniel, esse é o canal da minha mãe. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Meu nome é Daniel, esse é o canal da minha mãe. Meu nome é Daniel. Não, vai, começa de novo. Não deixe de curtir, se inscrever e comentar. Não, só curtir. Não, tem que se inscrever e comentar.